Olá, começa agora o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos viajar pelo país e conhecer ações e projetos que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre as mudanças trazidas pela chamada Lei dos Caminhoneiros. Vamos mostrar os impactos trabalhistas com essa nova legislação. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, as dicas de prevenção de quedas para os alpinistas industriais. Vamos também até Campo Grande conhecer um projeto desenvolvido pelo TRT do Mato Grosso do Sul, que ajuda estudantes a entenderem melhor como funciona um julgamento na segunda instância. E no quadro Jornada Extra, a rotina de um servidor do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que também se dedica a transmitir conhecimentos de yoga. Tudo isso e muito mais agora, o nosso Jornada já está no ar. A Lei 13.103, conhecida como a Lei dos Caminhoneiros, foi sancionada este ano. O texto organiza a atividade dos motoristas profissionais e define questões como jornada de trabalho, seguro por acidente e tempo de descanso e repouso. Na reportagem especial de hoje, vamos mostrar o que mudou e os impactos trabalhistas das novas medidas. E para saber se elas realmente farão diferença na rotina dos caminhoneiros, nossas equipes viajaram por vários estados. Acompanhe. Mais um dia nas estradas Brasil afora. Para estes profissionais, a cabine do caminhão é mais do que um meio de trabalho, é um lar. São mais horas aqui do que em casa com a família. Viagens longas e sem hora para voltar. Seu Manuel está acostumado a se dividir entre a família e as estradas. Caminhoneiro há quase 30 anos, hoje ele tem a carteira de trabalho assinada e cumpre uma jornada que vai das 7h30 da manhã às 7h30 da noite, com intervalo para a alimentação. Ele conta que enfrenta algumas dificuldades por passar tanto tempo longe de casa, mas não escolheria outra profissão. Coisa que a gente gosta, né? O caminhoneiro ele tem que gostar da profissão, que senão ele não prossegue, não. Seu Manuel e os colegas de profissão vão ter que se adaptar à nova Lei dos Caminhoneiros, que entrou em vigor em abril deste ano e trouxe várias mudanças para a categoria. A norma prevê que o pedágio sobre eixos suspensos não será mais cobrado quando o caminhão estiver vazio. As multas por excesso de peso nos últimos 2 anos foram perdoadas. E a partir de agora, esse tipo de infração e o prejuízo com o transbordamento de carga serão pagos pelo contratante do frete. A lei também exige que o motorista passe por exames toxicológicos na admissão e no desligamento da empresa. A jornada diária ficou definida em 8 horas, com a possibilidade de realizar mais 2 horas extras ou até 4, se estiver previsto em acordo coletivo. O motorista tem direito a 1 hora de intervalo para a refeição e não pode dirigir por mais de 5h30 sem parar. E a cada 24 horas são garantidas 11 horas de descanso que podem ser fracionadas. Caso a viagem dure mais de 7 dias, o repouso semanal é de 24 horas. O poder público tem um prazo de 5 anos para ampliar os pontos de parada e de descanso. A NTT, o Ministério dos Transportes, o DENIT, está avaliando, estudando e justamente para estabelecer os critérios para habilitação desses pontos, né? Só que a iniciativa privada é que irá construí-los ou adaptá-los. Agora resta fazer a verificação quando a empresa solicitar a instalação do ponto de parada, se ele cumpre os requisitos da lei, que são relacionados sobretudo ao conforto e à higiene para poder estar atendendo adequadamente o caminhoneiro. Para o ministro do TST, Augusto César de Carvalho, é preciso avaliar melhor a legislação. Segundo ele, há algumas mudanças que podem ser prejudiciais, como, por exemplo, a possibilidade de o motorista receber pelo peso da carga ou por quilômetro rodado.
O ministro também ponderou as mudanças com relação à jornada de trabalho, ao tempo de espera para o carregamento do caminhão e ao tempo de reserva, quando o motorista divide a condução do veículo com um colega e está como passageiro. Em relação à jornada dele, ele pode ter horas extras que sejam contratadas, até 4 horas por dia. Ele pode, e aquele tempo de espera que ele tinha, agora pode ser considerado, pode ser descontado do tempo de repouso dele, do tempo de descanso dele, seja o descanso durante a jornada, seja o descanso semanal, ou entre uma jornada e outra, a que ele tem direito, como qualquer outro trabalhador. O tempo de reserva desaparece e é considerado tempo de descanso simplesmente. Não desaparece apenas a remuneração que existia, mas também desaparece a consideração daquele tempo como tempo de viagem, não de trabalho propriamente, mas um tempo a ser considerado na remuneração desse trabalhador. Essa lei pode sim ser questionada quanto aos seus fundamentos constitucionais. Há vários princípios constitucionais que valem como norma jurídica para nós e para toda a sociedade, para o Poder Judiciário, enfim, e que de alguma forma podem ter sido afetados. O princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da proibição do retrocesso, do meio ambiente de trabalho ecologicamente equilibrado, direito fundamental à saúde. Buracos, falta de sinalização e até de acostamento. Esses são apenas alguns dos problemas enfrentados pelos caminhoneiros diariamente. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, a precariedade das rodovias brasileiras foi a principal causa dos 90 mil acidentes e das 4 mil mortes em 2013. E para saber um pouco mais sobre a situação enfrentada pelos caminhoneiros nas estradas do país, vamos para a Bahia com a repórter Caroline Anache. A estrada é companheira de Edson há 15 anos. Ele faz transporte de cargas pelo interior da Bahia e também fora do estado. Não tem um ponto de apoio, nem a Via Bahia, nem a CCR, que é a Dutra. Não existe ponto de apoio nenhum para o caminhoneiro, só os postos de combustível. E se você não chegar cedo, não encontra uma vaga para estacionar um carro para repousar. Apesar de gostar da profissão que escolheu, a condição das estradas é algo que atrapalha. Pneu, às vezes quebra barra de direção devido ao buraco e às vezes tombar a carga devido também à má conservação das estradas. Uma pesquisa de 2014, realizada pela Confederação Nacional do Transporte, aponta que pouco mais de 62% das principais rodovias do país apresentam problemas. Na pesquisa, existe ainda um ranking de 109 ligações rodoviárias brasileiras com grande importância socioeconômica e volume intenso de veículos de cargas e passageiros. Na lista, o pior trecho está situado na rodovia que interliga o município de Natividade, no Tocantins, e Barreiras, aqui na Bahia. O estudo leva em consideração a situação do pavimento, da sinalização e geometria das estradas. E com a nova lei que permite que os caminhoneiros ganhem por produtividade, a preocupação é com o risco de acidentes que podem aumentar. O juiz da Central de Execução do TRT baiano faz um alerta. A nova lei, diferentemente da legislação que vigia anteriormente, ela estabelece a possibilidade de um empregado receber remuneração à base de produtividade, seja pelo tempo de direção, pela quantidade de quilômetros percorridos. Então, isso gera um impacto no desenvolvimento do trabalho do empregado, né? Que se vê, de certa forma, entre um dilema de rodar mais e ganhar mais, e, por outro lado, em observar as normas de proteção ou de segurança do trânsito, né? Vamos agora fazer um giro pelo Brasil. Acompanhe algumas decisões da Justiça do Trabalho.
A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, e a GEL Brasil Serviços Ambientais foram condenadas solidariamente pela morte de um bombeiro hidráulico que se afogou durante o reparo de uma adutora de água. De acordo com a sentença da 18ª Vara do Trabalho de Brasília, a esposa e os 2 filhos do trabalhador receberão R$300 mil de indenização por danos morais, mais pensão mensal vitalícia. As empresas podem recorrer da decisão. O TRT de Goiás condenou o restaurante Outback Steakhouse ao pagamento de R$18 mil de indenização por danos morais a uma garçonete que era chamada por superiores e colegas de Vassourinha do Harry Potter, Magrela e Desnutrida, dentre outros apelidos vexatórios. O tribunal entendeu que os atos abusivos contra a empregada ficaram comprovados no processo. A empregada recorreu da decisão porque achou o valor da indenização insuficiente. O TRT de Campinas negou recurso de uma fabricante de autopeças condenada a pagar a uma de suas empregadas acidentadas em serviço indenização de R$5 mil por danos morais e mais R$71 mil por danos materiais. Depois de acionar uma prensa, a trabalhadora prendeu o polegar direito e teve os ligamentos rompidos. Para o tribunal, o acidente aconteceu porque a empresa não cumpriu as normas de segurança. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas para os alpinistas industriais. E ainda hoje, servidor do Tribunal Superior do Trabalho também se dedica a transmitir conhecimentos de yoga. Nós voltamos em instantes. O TRT do Rio Grande do Norte abriu inscrições para o 2º Prêmio de Jornalismo Trabalho Seguro. O concurso vai premiar reportagens ou séries de reportagens que tratam do tema saúde e segurança no ambiente de trabalho, nas áreas de TV, impresso, rádio, internet, fotografia e estudante. Mais informações no site do Tribunal, trt21.jus.br. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar os serviços oferecidos? Chegou a hora do JT em ação. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro João Batista Brito Pereira, realizou correição ordinária no TRT do Rio de Janeiro. O ministro se reuniu com desembargadores e servidores, visitou as instalações do TRT e examinou processos, registros e documentos das secretarias e seções judiciárias. O TRT de Alagoas lançou a primeira edição da Corrida e Caminhada do Trabalho Seguro com um café da manhã no canteiro de obras do futuro prédio das Varas Trabalhistas de Maceió. A corrida, que tem por objetivo conscientizar sobre a prevenção de acidentes, acontecerá em 24 de outubro, com largada em frente ao Memorial à República, em Jaraguá. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de outubro no hotsite trt19.jus.br/corrida. Uma ferramenta virtual criada pelo TRT do Paraná será disponibilizada gratuitamente para todo o país. A medida faz parte de um termo de cooperação firmado entre o TRT e o Conselho Nacional de Justiça para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Gravação Audiovisual de Audiências. O projeto pioneiro foi inspirado no sistema Fidelis, desenvolvido pelo TRT para permitir que os vídeos de audiência sejam publicados em um portal da internet, com acesso às partes, advogados e magistrados. O alpinista industrial é o profissional responsável por execução de tarefas em altura, como instalações, limpezas e até salvamentos. Esses serviços demandam técnicas especiais para que não ocorram quedas ou acidentes. Saiba mais no quadro Saúde e Segurança no Trabalho. Olá, eu sou o Márcio, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós estamos aqui para dar algumas dicas sobre segurança em trabalho em altura. Tá? Estamos num prédio com aproximadamente uma fachada de 18 metros de altura, onde nós vamos estar executando o trabalho de limpeza dessa fachada, mais específico a limpeza dos vidros. Estamos aqui com o nosso alpinista industrial, que é a pessoa que vai estar executando o serviço. Tá? O alpinista industrial basicamente é a pessoa qualificada que passou por alguns treinamentos para poder executar esse tipo de trabalho. Ele se chama Matheus. Bom, agora a gente vai apresentar alguns equipamentos, né, que são extremamente importantes para esse tipo de trabalho, que é eles que vão, além de fazer com que o trabalhador dê acesso, é o que vai dar segurança para o nosso trabalhador, tá? Alguns dos equipamentos que estão aqui é o que a gente vai usar. O capacete, tá? Esse capacete com o protetor de queixo,
tá? A cadeirinha. A cadeirinha é o equipamento que vai dar o conforto para o trabalhador no momento da execução do trabalho, tá? Ele normalmente fica ali num ângulo de 90 graus com o tronco em relação ao quadril e as pernas. Junto com a cadeirinha tem um cinto de segurança, que vai dar todo o atrelamento dele com as cordas, junto com o equipamento que está atrelado junto com a estrutura, no caso da fachada, tá? Existe, além dos dois equipamentos, tem o assessor e o descensor, tá? Ele tem um dispositivo de travamento, ou seja, se algo der errado, existe uma trava ali que não vai deixar ele fazer o movimento. Além disso, tem os mosquetões, tá? Os mosquetões é onde vão a gente vai fixar as cordas, vai amarrar as cordas junto com os nó e as cordas, que são extremamente importantes. Nós usamos duas, tá? Sempre tem que ter uma, no caso, a gente pode chamar até de reserva, porque se uma der problema, tá a outra ali. É primordial, tá? Uma boa ancoragem na estrutura, tá? Deve ser feito um trabalho de análise, de estudo pelo profissional de engenharia e segurança antes, né? Para ver, para decidir aonde vai ser feita essa ancoragem, que é o engate, que é a amarração da corda junto à estrutura, nesse caso no edifício. Queria saber quanto tempo a gente pode ficar usando essas cordas no trabalho. Bom, a corda ela não tem especificação do período de duração de uso, mas a gente tem que sempre estar fazendo inspeção nela para poder ver o desgaste, ver como ela está. Desgastou, troca. Desgastou, troca. Os outros equipamentos, cada fabricante ele dá o período de uso, mas de qualquer forma a inspeção é extremamente importante porque ele pode eventualmente dar algum problema. Deu problema, troca. O Matheus está devidamente equipado e agora ele vai começar a subir, tá? Ele está usando a técnica de escalada para poder subir, tá? Ele vai subir usando o apoio das duas cordas, tá? E você consegue perceber a postura dele. Ele está sentado, o próprio equipamento já induz o corpo dele a ficar nessa posição, que é a posição mais confortável para ele, até porque ele vai passar um bom período aí em cima. Daqui a pouco ele coloca a cadeirinha e essa cadeirinha fica como suporte e vai melhorar ainda mais a ergonomia para a execução do trabalho. Bom, essas foram as dicas que a gente deu e eu espero que tenha ajudado bastante a vocês. E lembre-se, eu gostaria de ressaltar que a segurança em tudo que você for fazer, principalmente nesse tipo de trabalho, sempre tem que estar em primeiro lugar. Vamos fazer uma viagem até 1981. Nesse ano foi instituída a bandeira do Tribunal Superior do Trabalho e comemorados os 40 anos da Justiça do Trabalho. É o que você confere no quadro Memória JT. 1981. Em 16 de outubro, o então presidente do TST, ministro Raimundo de Souza Moura, instituiu a bandeira do Tribunal Superior do Trabalho por meio da Portaria 291. Em formato retangular, a bandeira é composta por 4 partes nas cores branca, vermelha, verde e amarela. As letras iniciais da corte estão estampadas na cor vermelha e logo acima a frase escrita em latim, que significa "a paz se constrói com justiça". A expressão foi lema do pontificado do Papa Pio XII, de 1939 a 1958. A bandeira simboliza a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Nesse mesmo ano também foram comemorados os 40 anos da Justiça do Trabalho. Em solenidade, o ministro Raimundo de Souza Moura fez um discurso durante o Congresso Jurídico Internacional e elogiou a atuação da Justiça do Trabalho durante as 4 décadas de funcionamento. O ministro também afirmou que o fato da instituição ser integrada à ordem jurídica e social era uma realidade brasileira.
no próximo programa, vamos até 1990, ano em que a primeira mulher no Brasil e a segunda no mundo passou a integrar um tribunal superior na condição de ministra. No próximo bloco, projeto do TRT do Mato Grosso do Sul ajuda alunos de cursos jurídicos a entenderem melhor os julgamentos na segunda instância. E mais, a jornada extra de um servidor do Tribunal Superior do Trabalho, que também se dedica a transmitir conhecimentos de yoga. Nós voltamos daqui a pouco. A página do Facebook do TRT do Rio Grande do Sul divulgou um vídeo sobre como é julgado um processo no 2º grau da Justiça do Trabalho. Para saber mais, acesse facebook.com/TRT4RS. Um projeto que deu certo. Desde 2012, o TRT na prática, desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul, ajuda alunos de cursos jurídicos a entenderem melhor como funciona um julgamento na segunda instância. A iniciativa busca aproximar cada vez mais a justiça dos cidadãos. O repórter Carlos Balbino foi até Campo Grande e mostra um pouco mais desse projeto. Fica no Parque dos Poderes, em Campo Grande, o novo endereço do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Mas qual a importância? Como funciona? O que é decidido dentro deste prédio moderno e espelhado? São perguntas que despertam a curiosidade de quem tem interesse em conhecer as instalações do tribunal. Toda semana tem visitas que, dependendo da data, começam pela sala de sessões da primeira ou da segunda turma. Toda terça-feira e quarta-feira tem que chegar cedo para garantir o melhor lugar. Porque depois das 2 horas da tarde, tudo isso daqui, fica lotado. Quem chega depois se aglomera perto da porta, já quase do lado de fora. Haja cadeira extra para estudantes de direito e de cursos profissionalizantes voltados para a carreira jurídica. Eles comparecem em peso nos dias de julgamento. Vêm alunos de todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Muito ansiosa, justamente para adquirir essa vivência. Ao vivenciar o que já viram na teoria, o conhecimento é adquirido de forma didática, até porque em dias assim, as sessões são mais simples, a linguagem usada é mais pedagógica, fica mais fácil de ser compreendida. Eu achei muito interessante as colocações, os pontos controvertidos de todas as partes, tanto de um desembargador quanto do outro, sobre o mesmo assunto, as duas opiniões, Os juízes têm a preocupação de que ninguém saia daqui sem entender o que ficou decidido. Por isso, quem acompanha as discussões também pode participar, interagir fazendo perguntas diretamente para os desembargadores. Os magistrados esclarecem todas as dúvidas, ponto a ponto. Aqui é ao vivo, Aqui é ao vivo. E é bem esclarecedor, porque ele faz questão de explicar pra gente de uma forma que todo mundo venha entender na nossa linguagem. Nesse embalo, até a professora da turma volta a ser aluna. O aprendizado, ele é eterno, Não tem um limite em que a gente chega e fala, já sei de tudo. Então, nessas experiências, nesses julgamentos, a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova, vendo um julgamento, uma posição que antes era de uma forma, hoje o entendimento é de outra. Então, com certeza, até nós, professores, temos uma aula aqui. Se a ideia era tornar o tribunal mais acessível, o programa TRT na prática vem cumprindo o seu papel. O tribunal, que tem condições de receber até 30 alunos por visita, desde 2012 recebe cerca de 800 acadêmicos por ano. O presidente do regional faz questão de recebê-los e dar um incentivo. A operação do direito tem um leque muito grande de oportunidades. E vocês, como acadêmicos, são o futuro desse país, O projeto também oferece aos estudantes a oportunidade de conhecerem a biblioteca e participarem de uma palestra explicativa sobre a estrutura, a composição e o funcionamento do TRT antes de irem embora. Acho que estamos cumprindo o nosso papel, participando, cumprindo com essa parte de responsabilidade do tribunal perante a sociedade, perante a comunidade sul-mato-grossense, auxiliando nesse processo de formação do acadêmico, que vai ser o nosso futuro advogado, futuro juiz, futuro servidor do tribunal.
Depois de 10 anos estudando o método Hatha Yoga, uma prática que trabalha o corpo e a mente com exercícios, um servidor do Tribunal Superior do Trabalho decidiu repassar seus conhecimentos. No tempo livre, ele dá aulas gratuitas em um instituto de Brasília. Saiba mais no quadro Jornada Extra. O agente de segurança Fabrício é servidor no Tribunal Superior do Trabalho desde 2011. Ele dá apoio externo durante as saídas dos ministros da Corte. E é assim durante toda a jornada de trabalho dele. Mas se engana quem pensa que daqui ele vai para casa. De agente de segurança a instrutor de yoga. Todas as sextas-feiras, depois do expediente, Fabrício vem até aqui, no Instituto Shambhala, dar aulas de yoga como voluntário a quem se interessar. Essa parte aqui, ela é como se fosse a parte da sobremesa, porque a prática do yoga, ela te desestressa de bastante tensão física e mental, e nada melhor do que uma reciclagem dessa energia depois de um dia de trabalho. Há 10 anos, Fabrício estuda o método Hatha Yoga, uma das práticas que trabalha o corpo com exercícios. E há 3 anos, ele dá aulas como voluntário aqui no Instituto. Você precisa ser certificado para você ser um instrutor de yoga. Hoje em dia, para você estar num campo de trabalho como esse, que lida com a saúde das pessoas, é interessante que você seja acreditado por uma escola que te treine e te dê essa capacitação. Mas quais são os benefícios que essa prática de yoga pode trazer? Quando você faz a prática do yoga, a pessoa vai levando esse momento que ela se encontra de estresse e vai dissipando. O foco é relaxar a mente. Quando a sua mente está relaxada, você consegue administrar toda a sua vida de uma forma melhor, inclusive o corpo físico. E aí é nesses momentos que você está em paz, nutrido por esse sentimento que é inerente a todo ser humano, você consegue ter uma visão melhor da sua vida. Cada movimento praticado também traz benefícios para o corpo. Quando você faz um asana que você movimenta para frente ou você movimenta para trás, o que você faz? Você faz uma prevenção e fortalecimento dos músculos da coluna, que mantém a coluna ereta, e você faz um movimento, uma massagem interna nos seus órgãos. Então, por exemplo, quando você faz um movimento para frente, você ajuda os movimentos peristálticos do intestino, você faz uma massagem no fígado. Isso, além de ser uma coisa física, tem a questão energética também. Então, tem vários benefícios de você fazer uma aula. E depois dos exercícios, vem a meditação. O melhor momento que você tem é justamente nesse momento que você sai de uma prática do corpo físico que desestressa a mente e você vai para uma prática de meditação. Para Fabrício, é um prazer passar todos esses conhecimentos para outras pessoas que também estão saindo do trabalho em busca de paz interior. É um prazer imenso, né? Quando a gente faz o que a gente acredita e quando a gente atua naquilo que faz com que o nosso ser se sinta mais feliz, você propaga essa felicidade para os outros. E a jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!